Oi, gente, tudo bem? Dependendo do que e de como falamos, nós podemos ser mais ou menos felizes. Eu sou Ana Betsa e hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. A palavra é a consequência daquilo que nós pensamos e daquilo que nós vibramos. A palavra já é, na maioria dos casos, o momento final, a conclusão daquilo que já vem na nossa mente. Nós sabemos sim que existem casos onde as pessoas, tentando educar a própria mente, partem das palavras, né? Às vezes ouve falar que palavras positivas melhoram a sua vida, o que é verdade, mas não é só a palavra, não basta falar. A palavra ela sempre vem carregada de sentimentos. Eu ouvia desde a minha infância as minhas tias falando que a boca fala do que o coração está cheio. Então, na verdade, é um pouco isso. Lembrando que a gente pode falar palavras vazias, né? Eu posso sim falar alguma coisa que eu não pensei ou que eu não senti. Isso é bem possível, porque eu quero, né? Basta lembrar que quando somos jovens, estamos naquela fase da paquera, né? E o menino chega e você vai bater um primeiro papo, você vai falar aquilo que você quer que ele ouça, você vai falar para que ele faça de você a ideia que você quer que ele faça. Então, isso é manipular as palavras, mas não é disso que nós vamos falar hoje, não. Hoje nós vamos falar da palavra que brota, daquilo que é do nosso dia a dia. Não é de um momento eventual, sabe? Não é de um caso pontual, mas do que vem do nosso interior. Porque, mesmo nesse exemplo que eu dei, da paquera, de um primeiro contato, de um primeiro encontro, onde a gente fala, né, usando máscaras para que a pessoa veja o que a gente quer que ela veja, mesmo assim, nós não conseguimos manter por muito tempo a máscara, não é verdade? Se por acaso essa paquera se tornar um namoro, durante quanto tempo eu vou conseguir fingir aquela pessoa que eu não sou? Ou mesmo ele, porque isso acontece de ambos os lados, né? Num relacionamento, num primeiro momento, todos dois põem ali a máscara mais bonita que tem, porque tá participando do jogo da sedução. Então, quando isso se torna um namoro, a máscara vai cair mais cedo ou mais tarde. Se por acaso conseguir protelar muito, né, o uso dessa máscara e vier a se casar com essa pessoa, no casamento, em algum momento, a máscara vai cair. Porque a nossa fala natural, ela é a expressão daquilo que nós somos, daquilo que vai dentro de cada um. Por que a gente fala que a palavra tem poder? Quando eu falo que a palavra tem poder, eu estou falando dessa palavra que vem de dentro, que ela vem do coração, que ela vem de um sentimento, né? Nós sabemos que existe uma lei conhecida como lei de vibração, que é a consequência de nós mesmos. Ela é a consequência dessa junção palavra, pensamento, sentimento. Ela é a consequência disso. Querendo ou não, nós vamos vibrar a consequência disso. E nós somos isso. Nós somos pensamento, sensação e vibração. Esses somos nós. É o que nós mostramos, é o que nós deixamos transparecer para o mundo, né? Até porque não dá para esconder, porque isso reflete a nossa vida. A pessoa pode fingir que é muito boazinha, muito positiva, mas se a vida dela não estiver caminhando bem, é porque tem alguma coisa errada ali. Existe também um momento em que nós tentamos enganar a nós mesmos, né? E isso é prejudicial, inclusive para o nosso cérebro físico, que é aquele momento que nós falamos uma coisa, mas fazemos outra. Isso provoca conexões neurais que não são as que nós desejamos,
né? Quando, por exemplo, eu prometo para mim mesmo que vou parar com um hábito ruim. Digamos que eu vou sair do sedentarismo. Então, segunda-feira começo a academia. Daí, segunda-feira eu não começo, deixo para a próxima. Né? Ano que vem eu vou aprender um idioma novo. E depois eu não me matriculo, eu não começo, eu não estudo. Eu falo uma coisa e eu não cumpro. E eu não estou prometendo para ninguém, eu estou falando comigo mesmo. É uma necessidade que eu sei que eu tenho. No meu caso, uma mulher de mais de 60 anos. Então, eu quero ter saúde. Eu prometo para mim mesmo, essa semana não vou comer glúten. Ou não vou comer açúcar. Vou ficar uma semana sem nada de açúcar, ou sem nada de glúten. Se eu falo isso, se eu verbalizo e não cumpro, eu prejudico o bom funcionamento do meu cérebro quando eu instigo a um tipo de conexão neural e depois eu não ajo. Então o cérebro fica meio, opa, peraí, mas não era para ter feito isso? Era, mas eu não fiz. Então, também, nesse caso, olha o poder que a palavra tem, porque o que nós queremos aqui, o nosso objetivo é buscar felicidade. O que nós queremos é que você seja feliz, eu quero ser feliz, eu quero que a minha família seja feliz, que as pessoas que eu amo. Na verdade, eu queria que todo mundo fosse feliz, porque um mundo de pessoas felizes, ninguém machucaria ninguém, ninguém precisaria nem adoecer. Mas isso é um trabalho que demora um pouquinho mais, que requer um pouco mais de tempo, mas estamos trabalhando sim para isso. Bom, mas se eu quero ser feliz, então vou usar a palavra como um instrumento de poder para construir a minha felicidade. Já estou entendendo, e eu espero que você também, que só a palavra não basta. Eu preciso dessa conexão palavra, pensamento, atitude. Então vamos lá. Se eu quero ser uma pessoa mais feliz, eu vou buscar palavras de otimismo. Eu quero ser mais otimista. Eu quero não olhar para o que está feio no mundo. Na verdade, eu vou virar meus olhos, eu vou buscar aquilo que é belo. Eu vou olhar para o que há de mais bonito. Eu morei em São Paulo a minha infância toda. E meu pai, que nasceu em São Paulo, que é de uma família uma família alemã que veio para o Brasil para trabalhar, minha avó húngara e meu avô alemão, então eles vieram buscando coisas melhores. E ele cresceu num São Paulo diferente, que eu não conheci. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, ainda morava lá, São Paulo já era bem diferente e bem maior. E como todas as grandes cidades, tem lugares lindíssimos, mas tem lugares que não são tão bonitos. Tem lugares onde existe miséria, onde existe violência, né? Lugares mal cuidados, maltratados, pichados, sujos, com lixo. Isso existe em qualquer grande cidade. Isso vai existir durante um bom tempo, onde houverem seres humanos que ainda não cuidam de si próprios, então, consequentemente, não vão conseguir cuidar do seu meio ambiente. E eu via lá em São Paulo, quando nós saíamos, todos os finais de semana a gente passeava ali mesmo. Meu pai gostava muito de museus, gostava do Ibirapuera. Então a gente, todo final de semana, nós éramos crianças, meu pai levava a gente para um lugar onde pudéssemos brincar, porque a nossa rua era muito movimentada, não dava muito para brincar na rua, embora a gente conseguisse um pouco. Bom, agora, há pouco tempo atrás, nós estivemos em São Paulo na Mega Artesanal. Hoje eu moro numa cidade bem pequena, no sul de Minas, e um dos meus amigos aqui, um senhor já de idade bem avançada, que foi pintor de tela uma vida inteira, ele quis pela primeira vez ir na Mega Artesanal e foi a primeira vez que ele viu São Paulo. E nós passamos por avenidas bonitas, e nós fomos para um espaço bonito, onde foi montada a exposição, que aconteceu no Jabaquara, e tudo arborizado, as árvores estavam floridas, o céu estava azulzinho, os aviões passavam baixo. E ele ficou encantado, e ele me contava
que São Paulo é uma cidade limpa, é uma cidade colorida, que São Paulo é uma cidade feliz, porque os olhos dele só viram isso. Porque ele é um pintor, ele tem alma de artista, ele olha para o belo todo dia. Ele pinta paisagens, muitas paisagens, principalmente aqui do interior. Ele pinta montanhas, céu muito azul, praças floridas, pequenas igrejas, bucólicos lugares, bandas, coretos. Então, o olho dele busca o belo. Ele poderia ter visto alguns lugares por onde nós passamos em São Paulo que eram menos coloridos, mas ele não teve olhos para isso. Então, quando ele me falou, eu falei, e aí, João, o que você achou de São Paulo? Ele falou, nossa, que cidade bonita, que cidade... E ele só tinha elogios. E eu entendi muito bem. Porque o sentimento dele é bom, o pensamento dele é bom, então a palavra dele é boa. E eu aprendo muito com ele. E eu tento aprender, na maioria das vezes, com as pessoas com quem eu convivo. Mas quando eu saí desse diálogo com ele, dessa conversa, fiquei pensando um bocado sobre isso. O meu desejo é de voltar os meus olhos para aquilo que é bonito também. Em todo lugar você vai ver cenas feias e cenas bonitas. Para onde é que você vira teu olho? Para onde é que você direciona o seu olhar? Vamos exercitar, olhar para o que é mais bonito, porque isso traz mais paz e mais alegria. Isso muda a nossa vibração, muda o nosso sentimento, consequentemente muda o nosso pensamento e a nossa palavra. Então, você percebe que isso é um jogo duplo, né? É como um passe num esporte qualquer, é como um passe no handball. Para que aconteça um passe, são necessárias duas pessoas, alguém que arremessa e alguém que recebe. Isso é um passe, porque se alguém arremessar, mas ninguém pegou, não foi um passe, foi apenas um arremesso. Entende? Então alguém lançou e alguém recebeu, aconteceu um passe. Dessa forma, nós podemos atuar com as nossas palavras. A boa palavra pode gerar um bom pensamento que pode trazer um bom sentimento. Frequência elevada. A má palavra pode gerar um pensamento ruim e trazer um sentimento negativo e descer a frequência. Isso tudo cabe a nós decidir. Só nós temos o poder de fazer com que a nossa frequência se eleve ou caia, utilizando para isso a palavra. Há algum tempo atrás, com o surgimento daquele livro O Segredo, muita gente entendeu que bastava ficar pensando ou falando coisas aleatórias. Na verdade, não é. Na verdade, precisa haver essa congruência, que são palavras, pensamentos, sentimento, tudo com uma direção só. Se eu falo uma coisa, penso outra e sinto outra, eu não consigo progredir, eu não consigo caminhar. São energias diferentes. Mas quando tudo vem junto, e a palavra é tão importante, que lá no início da Gênesis, na Bíblia, já começa dizendo assim: e no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. Já pensou? O verbo é a palavra. No início era a palavra e a palavra é que criou. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Meu Deus, isso é muito maior do que a gente consegue compreender. Cabe a nós buscar de forma incessantemente esse conhecimento, porque é só o conhecimento que fortalece em nós a convicção de como devemos agir. Se nós temos que tomar cerca de 70 mil decisões por dia, todos os dias, no mínimo 70 mil decisões nós precisamos tomar. Então que essas decisões sejam sempre voltadas para um lado mais positivo, porque nós estamos aqui buscando a felicidade.
Se você vem até aqui, até esse canal, se você ouve a minha palavra, é porque assim como eu, você quer ser feliz. E você começa a compreender que Deus também quer que a gente seja feliz. Nós nascemos para sermos felizes e saudáveis. E se isso não acontece, é porque de alguma forma nós estamos trabalhando de maneira contrária. Nós estamos trabalhando para perturbar o equilíbrio que deveria haver em nós. De qualquer forma, a felicidade não é vinculada a nada externo. Quando eu era bem jovem, quando eu ainda namorava o meu marido e fazia pouco tempo que eu tinha me mudado para cá, meu marido nasceu e cresceu numa cidade do interior bem pequena, que é essa que nós moramos. Assim que eu me mudei, né, eu costumava passear com ele pela cidade. E tem um bairro que fica bem no alto. E ele conhecia muita gente lá. Então eu me lembro que a gente caminhando por lá no final da tarde, assim quando o sol já estava se pondo, e encontrávamos conhecidos dele, pessoas muito simples, lavradores, que saíam cedinho levando sua marmitinha para a roça e voltavam 4, 5 horas, chegavam em casa, tomavam um banho, uma casinha simples, muitas vezes sem forro nenhum, só o telhado e as paredes. E enquanto a esposa preparava o jantar, ele ia lá para fora, para a rua, no caso desse senhor era uma esquina, onde ele agachava lá fora e acendia um cigarro de palha. E ali ele ficava pitando, como diz ele, seu cigarrinho de palha. E eu e meu namorado sentávamos na calçada para conversar com ele. E ele nos contava o quanto a vida é boa. E ele conta o prazer que é o almoço no caldeirãozinho, frio, às 10 horas da manhã, depois que ele já trabalhou muito. E ele elogia a comida da esposa, que não tem a fartura que às vezes tem na nossa mesa, que é um feijãozinho com arroz e um molhinho de chuchu com limão. E ele elogia. E agora ela está terminando de fazer a janta, né? E ele nos conta o quanto a vida dele é boa, o quanto ele é feliz. E logo mais, assim que a noite acabar de chegar, eles já vão dormir, porque ela tem que levantar de madrugada para fazer o almoço que ele vai levar no dia seguinte. E isso me dava vergonha, porque eu imaginava que se eu tivesse aquela vida deles, eu ia ser muito infeliz. E eles estavam lá, sorridentes, tanto ele quanto a esposa, felizes com essa vida que eles tinham. Então, tudo isso sempre me fez questionar muito o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo. Talvez, se eu tivesse nascido nas mesmas condições que eles, eu tivesse a mesma alegria de viver. Mas como eu nasci num lar um pouco mais equilibrado, como eu tive acesso aos estudos, como eu tive acesso à internet logo depois que a internet começou a se popularizar, como o meu pai teve o bom senso de incentivar em nós o hábito da leitura, então eu e meus irmãos somos devoradores de livros, porque meu pai, para nos incentivar, trazia a cada semana revistinhas, quadrinhos. Pato Donald, Tio Patinhas, Batman, sabe? Quadrinhos. Meu pai trazia e a gente gostava daquilo. E depois ele passou a comprar enciclopédias ilustradas, porque na minha infância, um livro você tinha que ir até a biblioteca buscar. E eu tive o privilégio de morar entre 2 bairros que tinham bibliotecas gigantescas, maravilhosas, que até hoje eu tenho saudade do cheiro daqueles livros velhos, de assoalho, onde o seu caminhar já fazia barulho. E lá dentro tudo tinha que ser em silêncio. Nós íamos lá para ler, para fazer trabalhos escolares. Ai, que saudade das bibliotecas. Anos depois, minha filha foi estudar em Buenos Aires e até hoje ela me fala das bibliotecas maravilhosas de Buenos Aires,
porque os meus filhos também gostam de ler, porque eu copiei o que o meu pai fez conosco. Então, veja bem, a felicidade, ela depende de uma série de fatores, mas quanto mais você conhece, talvez maior seja a sua expectativa, talvez mais você queira conhecer. Nem falo só em termos de ter muito dinheiro ou ter menos dinheiro, porque se eu tiver dinheiro suficiente para conhecer o mundo e eu for uma pessoa infeliz, eu vou levar minha tristeza para todos os lugares lindos do mundo. Mas se eu for feliz com esse dinheiro, eu vou ficar mais ainda feliz nesses lugares, porque a felicidade é interior. Essa felicidade interna nos acompanha. E a felicidade, ela é, em grande parte, uma consequência de tudo que eu penso, sinto e falo. Se eu ando triste, eu posso começar mudando as palavras, trazendo aquelas palavras para o meu sentimento. E também ação, né? Se eu fico toda cabisbaixo, parece que o mundo pesa sobre os meus ombros. Mas se por outro lado, eu levanto a minha cabeça, né? E eu caminho na rua com segurança, sabendo que a terra é minha mãe e que ela me protege, sabendo que eu sou muito abençoada, que eu sou muito amada, que eu sou muito feliz. Isso tudo traz para mim uma nova postura. Ah, mas e os problemas? Problemas surgem e vão-se embora. Os problemas são ferramentas para a nossa evolução. É através dessas ferramentas que eu cresço, que eu evoluo, que eu estimulo a minha inteligência. Como é que eu posso resolver esse problema? Esse problema tem solução? Ué, vamos buscar um jeito de resolver. E se esse problema tem solução, nós vamos solucionar. E se for um problema sem solução? Se esse problema não tem solução, já está solucionado. Eu vou ficar chorando em cima dele? Não vou. Eu vou ver o que tem de melhor que eu posso fazer. A palavra positiva traz alegrias, traz envolvimento melhor com as pessoas, porque todo mundo gosta de estar com pessoas positivas, né? Melhora os relacionamentos, melhora a nossa atitude corporal, faz com que eu caminhe de uma maneira mais segura para a felicidade. Ao passo que a palavra negativa vai fazer exatamente o contrário, vai afastar de mim pessoas ou vai me aproximar de pessoas negativas, que vamos ficar sempre disputando mazelas, vamos ficar sempre disputando de quem é o maior problema. E vamos estar sempre numa linha descendente em relação à nossa frequência vibracional e, consequentemente, criando um futuro que a gente não deseja. Então, já que nós podemos decidir que as nossas palavras sejam positivas, mas para isso é preciso que você se observe. Se você não viu durante o dia, se você já tem o hábito da palavra negativa, então vai ser à noite. Quando você se deitar, quando você estiver tranquilinho na sua cama, busque. Será que hoje eu fui negativa em algum momento? Desde cedo, desde o meu café da manhã, depois do meu trabalho, do encontro com as pessoas, de como eu me comportei no comércio, com os meus familiares. Busque, busque. Se teve negativo, bloqueia. Amanhã não faço isso. Ah, fiquei neutra. Não, quero ficar positiva. Quando alguém veio me fazer uma fofoca e veio me mostrar o defeito de outro, eu posso ajudar, é mesmo, né? Posso concordar que aquela pessoa realmente é do mal, ou eu posso falar, poxa vida, é verdade, ela tem sim defeitos, mas ela tem tantas qualidades. Lembra das qualidades daquela pessoa, né? Nós podemos ir por um lado ou por outro. É aí que a gente começa a nossa mudança. Nesse conhecimento de nós mesmos. O autoconhecimento é um assunto bem extenso, porque ele é
muito trabalhoso, porque ele passa por várias etapas. Mas olha aí, a gente precisa fazer tudo de uma vez? Não! Vamos começar por partes. Quando você faz por partes, fica mais fácil, é bem mais possível que você consiga do que você tentar mudar o global inteiro. Não! Vamos por pedacinhos. Por onde começar? Ok, vamos começar só por isso, vamos analisar. Eu não vou buscar todas as minhas atitudes erradas, eu vou começar só pelo negativo. Palavras negativas. Eu usei palavras negativas no meu dia inteiro? Eu estou usando palavras negativas hoje? Já usei hoje? Em algum momento deste dia? Né? Vai programando a sua mente e você vai perceber que ainda vai usar algumas palavras, expressões negativas, vai ter pensamentos negativos, mas o seu cérebro vai sendo programado para te alertar. Então você vai falar, é como se soasse uma campainha, opa, não pode, né? Aí não falo mais. E isso vai acontecendo de tal forma que vai chegar um momento que o seu cérebro vai te avisar antes. Quando tiver vindo o pensamento negativo, quando tiver vindo a palavra negativa, vai bloquear na hora. Aí você vai falar, opa, isso é negativo, não vou falar. Maravilhoso. Até chegar um ponto que eles não venham mais espontaneamente na sua mente, nem pensamentos, nem sentimentos. A gente não sai de casa com a ideia de pensar negativo, mas em muitos momentos acontece. Quando os meus filhos, tenho 5 filhos, quando eles eram todos bem pequenos, nós saíamos daqui da minha cidade, algumas amigas que tinham outros filhos também, tudo criança, e nós íamos em São Paulo comprar roupa para a criançada. E São Paulo, uma cidade grande, uma cidade muito movimentada, em todas as zonas onde tem bastante comércio, tem muita gente. E a minha mãe falava assim, muito cuidado com o dinheiro, esconde dinheiro ali, põe um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Divide nos bolsos. Então ela tinha um monte de alertas. E eu nunca ligava para isso, porque eu nunca tive medo que as pessoas me roubassem. Eu nunca fui roubada e nunca fui assaltada, mas eu nunca tive esse medo. Eu tinha medo de outras coisas. Eu tenho medo de carro desgovernado, um atropelamento. Talvez esses medos já me ocorriam com mais frequência. Hoje não mais. Hoje eu confio muito mais. Mas naquele tempo eu saía e eu tinha em mente que eu ia encontrar com tantas mães comprando roupa para os seus filhos, com tanta gente boa, que não tinha medo nenhum. Aconteceu até uma vez de alguém bater no meu ombro e falar, olha, seu dinheiro vai cair do bolso. A metade assim da nota estava para fora. E a pessoa me avisou. E eu falei, obrigada, e eu guardei de novo. Sabe por quê? Porque era exatamente isso que eu faria se eu visse a nota caindo no bolso de uma pessoa. Isso faz com que a gente desenvolva um olhar tão mais positivo para o mundo. Se eu saio pensando que o mundo está cheio de pessoas ruins, eu vou estar imantado essas pessoas e eu vou atrair elas para a minha vida. Mas se eu saio acreditando que todas essas pessoas são boas e se eu verbalizo isso, eu só vou encontrar com as boas pessoas. Se por acaso eu tropeçar na rua e cair, as pessoas vão me levantar. Eu acredito nisso. Porque essas pessoas são todas minhas irmãs. Cada ser humano do planeta é meu irmão, está conectado comigo energeticamente. E eu desejo do fundo do meu coração que ele seja feliz. Tem alguns que ainda cometem violências? Tem sim. E esses são os que precisam muito mais do nosso pensamento amoroso. Porque sabe lá por que eles agem assim? Uma pessoa satisfeita com a própria vida e feliz não faz maldade para ninguém. Um animal que você encontre na mata, ele não vai te atacar se você não o atacar primeiro. Se você encontra um lagarto caminhando na mata, ele vai simplesmente continuar o seu passinho lento. Se você fizer um barulho, é possível que ele saia correndo. Mas para ele te atacar, só se você encurralar ele num canto, onde ele não tenha como fugir, ele vai ter que passar por você. Então ele vai te atacar. Ou se você o feriu, ele vai te atacar. Se não, não vai. Não vai.
Ser humano é a mesma coisa. Se ele te agride, ele está ferido de alguma forma. Em algum lugar dele está ferido. Nem sempre a gente pode ajudar todo mundo, porque na verdade você não cura ninguém. As pessoas se curam. Mas se você estiver curado, se você estiver usando sempre as ferramentas positivas que você tem, então você vai ter condição de ajudar outras pessoas a se curarem. E isso é maravilhoso. E isso é, assim, fundamental. O grande erro está nas pessoas não buscarem essa informação ou fecharem os ouvidos quando a informação vem. Se você está aqui me ouvindo, não é à toa, não é por acaso. Sabe por quê? Porque quando os ouvidos estão prontos, o ensinamento aparece. Isso comigo acontece todo dia, porque eu estou abrindo os meus ouvidos, porque eu estou abrindo a minha mente para novos conhecimentos. Eu procuro manter a minha xícara de conhecimento sempre vazia, sempre baixa. E quando eu ouço uma informação nova, eu não rejeito de cara, por mais chocante que ela me pareça. Eu analiso, eu penso. Às vezes eu fico uma semana pensando sobre uma coisa só. Eu vou dormir pensando, eu acordo pensando, porque eu quero entender por que aquela pessoa me disse isso. Ou porque naquela palestra que eu ouvi no YouTube, porque eu adoro palestras no YouTube, por que ela falou sobre isso? Mas eu aprendi isso diferente e ela me trouxe uma ideia nova. Então eu estou aberta agora, porque a história está repleta de pessoas que mantinham a sua mente tão fechada que quando vinham a informação nova, a ideia nova, condenavam. Isso aconteceu com Galileu Galilei, isso aconteceu com Sócrates, isso aconteceu com Jesus. Trouxeram ideias novas, mas a mente fechada rejeita. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero. Eu acredito que em muitas vidas pregressas também estava lá, né? E se tive a felicidade de estar encarnada no tempo de Jesus, certamente eu gritaria: solta Barrabás, porque a ignorância era tamanha. Hoje não. Hoje, com o passar dos milênios, nós somos espíritos imortais que vivemos muitas vidas. Hoje, com o passar dos milênios, nós já estamos aprendendo coisas que não sabíamos lá atrás. Mas para isso a mente tem que estar aberta. Se eu achar que eu já sei tudo, não abro a minha mente para nenhum conhecimento novo. Muito bem. Essas palavras, elas são usadas de várias formas. Elas são usadas no nosso dia a dia, nos nossos diálogos com as pessoas que nós gostamos, no nosso trabalho. Tem pessoas que trabalham falando, pessoas que atuam no comércio, na medicina, né? Os professores, tem pessoas que usam a palavra como ferramenta de trabalho. Um professor não ensina só o conteúdo que lhe é dado para passar para os alunos, porque na palavra dele vem carregada de quem ele é. Ele vai passar para os alunos uma visão otimista ou pessimista da vida e do mundo. Né? Junto com o conteúdo que ele vai passar um pouquinho dele mesmo. Todo mundo já teve essa experiência de ter professores amados que faziam da história do Brasil uma coisa lindíssima e professores que faziam daquela aula uma chatice. Né? Todo mundo já passou por isso. Mas essa palavra pode ser usada de forma específica. E as preces são um grande exemplo disso. As preces, as orações, as rezas, o que são? A palavra é você expor, é você externar o que está dentro. Então, as benzedeiras do passado, os curandeiros de todas as culturas, ou as mães rezando pelo filhinho doente, são palavras que têm uma força desconhecida para nós, que mobiliza energias do cosmos que a gente não tem ideia.
Chico Xavier, o grande médium, né, um grande expoente da doutrina espírita, conhecido meio que naturalmente no país todo, ele dizia que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Ele quis dizer que a força que tem a palavra quando você fala pedindo por alguém que você ama é uma força que ninguém pode conter. Ela é invisível aos nossos olhos, mas ela tem uma potência. Quem nunca passou por uma situação de cair na infância e levar o bracinho ralado, o joelho ralado para a mãe soprar? E quando eu digo mãe, não precisa ser só a mãe biológica, mas aquele ser, homem ou mulher, que te criou na infância, que te deu amor na infância. Esperemos que todo mundo tenha alguém na infância que tenha lhe dado amor. E que soprava o seu machucado e em questão de segundos a dor passava. Por quê? Você tem uma resposta para isso? E se você tem filhos e já soprou o machucadinho dele alguma vez e viu o quanto aliviou, o nosso desejo, ele mobiliza fluido cósmico universal, ele mobiliza energias que existem e que a gente não sabe controlar o tempo todo, mas que nós agimos sobre ela e que elas atuam obedecendo aquilo que vem de dentro. A força da palavra que vem com amor, cura, alivia a dor, balsamiza, ou então levanta aquela pessoa que está caída no seu emocional, que está para baixo, que está triste, debilitada até fisicamente. E encontra com aquele amigo que fala coisas positivas, que a situação ruim existe sim, mas que ela pode ser superada, que todo mundo está sujeito a bons momentos e a maus momentos, mas que os maus momentos sejam aquele motivo para que a gente levante a cabeça e mude o nosso sentimento e o nosso pensamento, mas acima de tudo, as nossas palavras. A nossa palavra é um decreto, você já pensou nisso? Que nós decretamos coisas. Como eu trabalhei no magistério, fui professora por 30 anos, trabalhei em clubes, em academias, mas trabalhei também em colégios do Estado, escolas do Estado. E eu via profissionais infelizes, como via profissionais idealistas, aonde a gente vai haver coisa de gente. Então ali eu via profissionais que diziam para as crianças na hora do nervoso: você não vai ser nada na vida se você não prestar atenção. Se você não fizer toda a tarefa, você não vai dar nada. Você não vai ter profissão, você vai ser pobre. Não que a pobreza impeça a felicidade, mas isso é tirar a esperança da criança. Quando ela decreta isso, principalmente para uma criança, essa criança pode ouvir e pegar essa informação dolorida, embrulhar numa série de camadas e armazenar. E isso pode ser uma âncora que ele vai arrastar para o resto da vida e vai ter dificuldade de conseguir bons empregos, porque lá no fundo vai ter uma vozinha falando que você não vai conseguir. Olha a gravidade da palavra. Quando alguém diz para a criança: você é muito burro. Eu me lembro quando eu tive minha primeira filha, tinha um livro do Dr. Rinaldo Delamare. Na época, era muito comum, as pessoas compravam esse livro. E ele, Dr. Rinaldo Delamare, ele dizia assim: sempre que você estiver com uma criança, diga para ela o quanto ela é bonita, inteligente e boa. O meu desejo sempre foi fazer isso com os meus filhos e espero que eu tenha conseguido. Porque todo ser humano precisa acreditar que ele é bonito, que ele é inteligente, que ele é bom, para ele tratar bem a ele mesmo, para que ele
cuide de si mesmo, para que ele seja saudável emocionalmente falando e para que ele consiga executar tudo que ele planejou, que ele consiga levar a vida para a qual ele nasceu. Ele veio para isso. Então que ele consiga. A palavra é extremamente poderosa e nós podemos ajudar uma pessoa a se reerguer ou nós podemos atolar aquela pessoa na lama. Esse vídeo de hoje tem só um objetivo. Que cada um de nós procure, mas procure arduamente, procure diariamente fazer com que as nossas palavras sejam sempre de elevação, de estímulo, de busca do que é positivo. Para isso é necessário orar e vigiar. Obrigado pela companhia e até a próxima.